Eu tô perdendo a concentração com essa luz na minha cara. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio no Melocando. E hoje eu vim aqui explicar pra vocês um pouco como que do nada eu pulei do mestrado pro doutorado. É uma dúvida que eu sei que tem pessoas que me falaram, que não entenderam, porque eu acho que eu nunca expliquei aqui no canal exatamente como foi esse processo. Tem gente que acha que eu concluí o mestrado e já tô no doutorado num tempo assim super rápido, mas na verdade não foi. E eu sei que eu não tenho nem vergonha na cara, né? Porque eu já tô pra terminar o doutorado e eu vim agora falar disso pra vocês aqui, de uma coisa que aconteceu quase 3 anos atrás. Quando eu comecei o mestrado, eu não tinha planos de ir pro doutorado. Minha ideia era terminar o mestrado e, não sei, voltar pro Brasil, até porque minha família tava lá, meu marido tava lá. Então eu não tinha muita certeza se era o doutorado mesmo que eu queria. Na verdade, eu acho que eu não queria. Porque eu lembro de olhar para as pessoas, dos doutorandos na época, né? Principalmente aqueles que o meu orientador fazia parte do comitê. E eles chegavam assim com a cara de acabados na época do exame de candidatura. E eu lembro que eu me gabava e falava assim, ai, graças a Deus eu não vou ter que passar por isso. Por engano. Eu tinha isso na minha cabeça, de que era o mestrado e depois eu ia decidir o que eu ia fazer. E além disso, mesmo que eu decidisse ficar no Canadá, eu ouvia muito das pessoas que seria mais fácil conseguir emprego, por exemplo, só com mestrado, empregos como assistente de laboratório, técnica, alguma coisa assim. Então, se eu não quisesse ficar na academia, seria mais fácil encontrar esse tipo de emprego com o mestrado do que com o doutorado, porque fica mais caro você contratar alguém com nível de especialização maior, nem todo mundo contrata para essas coisas uma pessoa com doutorado. Então, assim, era informação que as pessoas me passavam na época, inclusive técnicas de laboratório que eu conhecia, que eram amigas e tal. Então elas falavam isso pra mim lá no departamento. Então era uma das coisas que eu ficava assim, balançada, porque como vocês sabem que me acompanha, eu ainda não decidi se é realmente a academia, se eu quero seguir a carreira acadêmica. Eu pensei bastante se eu ia terminar ali no mestrado pra conseguir esse tipo de emprego assim mais rápido, né? Digamos assim, uma coisa assim mais prática do que entrar no mundo acadêmico. Só que aí, um dia, eu acho que eu bati com a cabeça, não pensei muito bem, e decidi ir pro doutorado. Assim, tem o exame de candidatura? Tem a defesa? É mais tempo, né? Eu vou perder mais cabelo, mais noite sem dormir? Mas eu vou, né? Porque assim, as pessoas se jogam do precipício por vontade própria, né? Mas eu não tinha essa noção. Tá, mas como é que eu ia fazer isso? Porque assim, é simples, assim, sem burocracia. Só basta chegar e falar, eu quero ir pro doutorado. Aqui no Canadá, pelo que eu andei pesquisando, pelo menos nas principais universidades daqui, é comum que o estudante tenha essa opção de transferir do mestrado pro doutorado sem ter que concluir o mestrado, até relativamente comum. E também o que não é tão comum é do estudante já terminar a graduação e ir direto pro doutorado. Algumas instituições de ensino superior têm também essa possibilidade de fazer isso. Inclusive, no meu departamento aqui, tem também essa cláusula lá no documento que eu li na época que eu tava transferindo, que é possível sim um estudante que acabou de se formar na graduação ir direto pro doutorado, mas lógico que tem alguns requisitos lá e eu acho que isso varia muito entre departamentos, entre universidades, enfim. Os requisitos para transferir do programa de mestrado pro doutorado variam bastante. Eu acredito que entre departamentos aqui da universidade, entre universidades, enfim, cada um determina o que quer do estudante para que isso aconteça. Os aqui da Universidade de Calgary, eu acredito que os principais requisitos são 4. O primeiro deles é você ter uma excelente desenvoltura nas disciplinas que você pega durante o programa de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. Pelo menos no meu departamento é assim, a gente tem que pegar matéria, então eles avaliam também o seu desempenho lá,
nessas matérias, na questão do score, né, da pontuação, eles têm uma forma bem particular deles de calcular, e isso até hoje eu não entendo muito bem, mas não é parecido com o que a gente tem no Brasil. Na graduação eu lembro que eu tinha o registro de matrícula lá e tava lá a minha nota total, a média, simples assim, mas aqui eles têm pesos diferentes para algumas matérias e tal, então eles fazem o cálculo lá de acordo, e aí no final eles dizem como foi com o seu GPA, digamos assim, que seria o equivalente ao seu score total. O segundo requisito é você já ter apresentado uma proposta de pesquisa durante o próprio mestrado. Então, quando você entra, você tem um período para apresentar essa proposta de pesquisa, e nisso você vai ser avaliado pelo seu comitê, professores que te acompanham durante todo o seu programa. Então, todo ano eles estão ali vendo o seu progresso, dando dicas, te ajudando na orientação, né? Então, seria uma espécie de orientação mais informal, porque eles não são seus orientadores propriamente assim falando, mas eles estão ali te assessorando com o seu orientador. Você apresenta essa proposta de pesquisa para eles, você tem que ter, antes de pedir para fazer a transferência, eles têm que ter já aprovado essa sua proposta do seu projeto de pesquisa. No meu caso, que eu faço um programa que é baseado em pesquisa, é baseado em tese. O terceiro requisito envolve o seu progresso na pesquisa. Então, eles avaliam os seus resultados, se o seu projeto tem potencial para expandir para o doutorado, por exemplo, seu envolvimento com as atividades acadêmicas, então workshop, conferências, publicações, palestras, bolsa de estudo. Então, tudo que mostre que você tem capacidade de tocar o seu projeto adiante. E o quarto requisito é que todo esse processo tem que ocorrer antes de você completar 2 anos no programa, ou seja, os 2 anos mínimos lá do mestrado. Então, isso tem que ocorrer antes. Então, esse pedido de transferência tem que ser feito antes disso. Uma outra coisa muito importante é que seu orientador tenha condições de financiar o seu projeto, porque não adianta também você pedir a transferência e ele já não ter mais nenhum tipo de fundo no laboratório para poder financiar o estudo. Mas transferindo, a gente tem que começar um projeto do zero? Não necessariamente. Para você transferir para o doutorado, você tem que ter uma reunião com seu comitê, que são professores que são designados pelo seu professor, pelo seu orientador, para acompanhar todo o seu progresso até você se formar. Durante a reunião é apresentado todo o seu projeto, o seu progresso, a sua proposta de expansão, coisas que justificariam você transferir para o doutorado ao invés de concluir o mestrado e ir para o doutorado. Então, isso tudo é apresentado nessa reunião. E esse projeto e o resultado e a sua proposta de expansão tem que ser, então, aceita pelo comitê. Por exemplo, algum ponto que você deseja explorar mais, algo que você não conseguiria fazer no tempo do doutorado, e isso é aceito pelo seu comitê, porque todos devem aprovar para que você transfira. Eles escrevem uma carta, então, de referência para o departamento, colocando ali todos os pontos que eles consideram que é melhor que o estudante transfira para o doutorado ao invés de continuar no mestrado, e aquilo ali, então, é analisado pelo departamento por outros professores lá que o próprio departamento decide quem é. E além disso, eu tive que também escrever uma carta falando do porquê que eu queria transferir, como é que isso iria beneficiar a minha carreira, o meu projeto, enfim. Então, essa carta também é avaliada por professores no próprio departamento. Pronto, depois da aprovação, tudo que eu tinha feito no mestrado foi transferido para o doutorado. Então, tem esse ajuste de matérias, por exemplo, a quantidade de matérias, então, que eu tenho que pegar agora que eu transferi para o doutorado. Então, por exemplo, eu tive que pegar mais uma matéria só, porque eu já tinha feito as matérias do mestrado, meu progresso, enfim, tudo é transferido. Você não perde nada. Basicamente, é como se o seu mestrado nunca tivesse existido, porque eles vão considerar aqueles anos lá como fazendo já parte do seu doutorado. Digamos que você já entrou com 2 anos de doutorado. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Se o editor entendeu, então acho que todo mundo entende. No meu caso, eu escolhi transferir porque eu via potencial no meu projeto de expandir, e também porque o meu projeto era um tanto delicado, assim, muitas coisas para fazer em pouco tempo.
tempo e é um projeto que consome muito tempo, muito esforço, e como o meu laboratório é pequeno, basicamente apenas eu, chutando no gol, driblando, fazendo tudo, eu pensei que realmente ir pro doutorado seria uma opção boa para que eu conseguisse concluir de uma maneira legal, assim, explorando ao máximo que eu podia daquele projeto. E além disso, eu tinha conseguido também uma bolsa na época do mestrado, e essa bolsa tinha a possibilidade de expandir para o doutorado, a bolsa de estudos. Eu acredito que o fato de eu ter uma bolsa de estudos foi um dos fatores principais para que eu conseguisse transferir, porque meu orientador, ele não teria condições, por exemplo, de me bancar, nem que seja parcialmente, com a grant lá do laboratório, com o funding do laboratório. Eu acredito que ele não teria condições de me financiar até concluir o doutorado. Então esse foi um dos motivos também, assim, eu acredito que foi o que pesou mais para eu conseguir transferir, porque dinheiro move montanhas. Só que a transferência não era garantia de que eu continuaria no doutorado. Não era 100%, eu transferi, mas para continuar tem uma coisa chamada de exame de candidatura. Oh my God! O exame de candidatura é uma espécie de qualificação, só que um pouquinho mais puxada. Eu não tenho experiência com a pós no Brasil, até porque eu tô fazendo a minha pós-graduação aqui, mas pelo que eu vejo dos meus amigos e o pessoal que conversa comigo, é bastante diferente, sim, a qualificação daqui, e varia, sim, imensamente entre departamentos, entre universidades. Cada uma tem uma forma de aplicar esse exame de qualificação, digamos assim, né? Que aqui a gente chama de exame de candidatura, mas em outros países da Europa, até eu acredito nos Estados Unidos, tem um outro nome. E essa é a pior parte, porque eu acho que todo mundo caga de medo. Eu acho que antes da sua defesa é uma coisa assim que o estudante fica mais tenso aqui, porque realmente o exame de candidatura é o que vai definir teu futuro dentro do programa. Depois que você conclui todas as disciplinas obrigatórias do seu programa e também outras coisinhas, algumas das que eu já falei, você então tem que fazer o exame de candidatura como doutorando. O propósito desse exame, no fim das contas, é avaliar o conhecimento geral do estudante na área de estudo dele. Então, meu caso, biologia molecular, celular, microbiologia, doenças parasitárias, enfim, minha área de estudo. E também para avaliar se o estudante consegue realizar pesquisas de alta qualidade lá no seu campo de estudo. No geral, isso inclui conhecimento da literatura, identificação de questões importantes dentro do projeto, compreensão de metodologias, capacidade de escolher os métodos apropriados para responder às questões dentro do projeto, da pesquisa, né? E também a forma de interpretar e analisar dados. A forma como esses exames são elaborados varia bastante. Então pode ser um exame oral, ou pode ser exame escrito, ou pode ser a escrita de várias revisões que você tem que submeter, ou pode ser a combinação de oral e de escrita, enfim, é uma miscelânea. Depende da instituição, depende do departamento, depende do programa. Também pode se concentrar em uma área só, ou pode ser mais abrangente. Minha própria experiência aqui na universidade, no meu departamento, envolveu tanto o exame oral quanto o exame escrito. Eu recebi algumas perguntas do meu comitê e de 2 outros professores que não eram parte do meu comitê, e dessas perguntas eu tive que escolher 2 para responder em formato de revisões, que era uma crítica e uma outra mais focada num tópico específico. Ou eu poderia escrever uma revisão crítica e uma proposta de pesquisa simulando como se eu estivesse aplicando, pedindo fundos para o meu laboratório, por exemplo, se eu fosse um PI, que é o principal investigador do laboratório. Detalhe, eu tinha 3 semanas para concluir tudo antes do exame oral. Eu lembro que era exatamente isso que me apavorava, porque era tipo 40 páginas que você escrevia de questões que tinha acabado de receber em 3 semanas, e eu achava muito curto esse período de tempo, assim, pra você concluir um raciocínio, sabe? Tentar colocar suas ideias no papel, digerir aquelas questões. Então era realmente uma coisa assim que eu acho que todos os estudantes
passam por isso, tem esse medinho de que não vai conseguir dar conta. Até que meu orientador me falou que lá nos primórdios, porque assim, meu orientador já é quase um patrimônio da universidade, ele falou que eram 4. Eram 4 revisões que os alunos tinham que escrever, ou seja, em 3 semanas eram 4, e eu tava reclamando de 3, e eu falei, então tá, eu vou conseguir. Um pouco antes do mês do meu exame de candidatura, eu tirei um tempo do laboratório só pra revisar coisas que eu aprendi lá na época da faculdade, aquele conhecimento bem básico, que a gente vai esquecendo com o tempo, porque não tem como a gente lembrar dos mínimos detalhes, mas é exatamente onde os professores te pegam na curva no exame oral. Então era assim, uma coisa assim, muito importante, revisar essas coisas lá, ó, de 10 anos atrás, quase. Tô ficando velha, eu tô denunciando a minha idade. Eu lembro que na época eu tava bastante ansiosa quando eu recebi as questões, foi em abril de 2019. Eu tinha todo um esquema assim de metas pra cumprir, de escrita durante a semana, tempo também pra aliviar a cabeça, porque não tem como você ficar escrevendo ad eterno em 3 semanas. Então eu lembro que eu me preparei bastante, eu me organizei muito nessa época, e sim, acho que foi o essencial. Foi um ponto assim muito importante pra mim. Foi toda essa organização pra que eu conseguisse ter cabeça, tá bem pra escrever, pra raciocinar todos os dias ali. No fim das contas, eu decidi escrever a revisão crítica e a focada, porque eu não quis me arriscar muito com a proposta de pesquisa, a simulação que eu falei no início, porque como o tempo era curto, então eu pensei que talvez isso iria exigir muito de mim, muito do meu tempo, e talvez eu não me dedicasse tanto à revisão crítica que tem que escrever, no matter what. Todo mundo tem que escrever ela. Então eu preferi trabalhar com essas 2 revisões ao invés da proposta de pesquisa, até porque também muitos estudantes se enrolam com essa proposta de pesquisa e tal, e na hora também do exame oral eles acabam se atrapalhando bastante. Eu lembro que de tanto que eu fiquei envolvida, ansiosa, e também por causa do planejamento eu consegui organizar bem o meu tempo, eu terminei de escrever até antes do tempo da meta, porque eu acho que esse era o nível de pânico que eu tava. Mas foi questão assim de um dia só, um dia antes, mas foi assim o ideal pra mim, porque deu tempo pra revisar as coisas, pra terminar os diagramas, os esqueminhas, as revisões e tal. Então foi muito importante esse um diazinho aí que eu consegui antes de submeter as revisões. Depois disso eu tive que submeter minhas revisões pros professores lá do meu comitê, os outros professores que também iam fazer parte do exame oral. Eu só tive uma semana de intervalo pra me preparar então pro exame oral especificamente. Tive que aguardar primeiro eles olharem a revisão, lerem e aprovarem, porque você só vai pro exame oral se estiver tudo ok com a parte escrita, né? Então depende da nota que eles dão essa nota antes da parte escrita. Você não recebe, eles dão pro departamento. E aí com isso, se você passar lá na nota mínima que eles têm, você vai pro exame oral. Então você fica essa semana se preparando, mas sem saber se você vai pro exame oral. E aí no dia do exame oral foram 2 horas e os professores faziam várias perguntas sobre o que eu escrevi ou sobre coisas gerais relacionadas à minha área de estudo, como eu falei pra vocês. Eles tinham em torno de 10 a 15 minutos cada um e ficavam fazendo essa rodada. Então foram 2 rodadas de perguntas e ali a gente respondendo, e o ideal era que mesmo se não soubesse, tentasse imaginar um cenário, não mentir ou fingir que sabia, mas falar alguma coisa baseando no seu conhecimento do que você achava. Então um dos meus professores até falou que isso se chama educated guess, que é quando você dá uma opinião, você não tem muita certeza sobre aquilo, mas você conhece um outro caso parecido, então você consegue desenvolver ali um raciocínio sobre aquilo. Eles gostam muito disso, eles avaliam muito essa sua capacidade de você conseguir fazer essas correlações com seu próprio conhecimento ali, no seu background e tal. Então eles curtem muito isso. Mas lógico que tiveram questões que eles perguntaram que eu não soube responder, e eu falei, eu não sei, eu não faço ideia, e ok.
entendeu? Assim, se você não consegue imaginar nada, é melhor você não responder. Mas o ideal é que você consiga desenvolver um pouco ali o raciocínio pra pergunta e tentar responder o máximo de perguntas possíveis. No dia, eu lembro que eu acordei, assim, eu tava bem nervosa, mas eu fiz uma coisa, assim, que me ajudou muito, que foi assistir vídeo de comédia no YouTube. Então eu passei a manhã rindo pra aliviar e foi muito bom, porque realmente eu cheguei lá, eu tava mais, assim... Você fica tenso ainda, você sente ali que tem um nó no estômago, que nada passa. Nem agulha, mas você fica mais relaxado, assim, né, na medida do possível. E aí, quando eu cheguei lá, realmente, depois de um tempo, foi como se fosse um bate-papo mesmo com os professores ali. Eu fiquei bem mais tranquila, principalmente porque eu também gostava muito dos professores que estavam ali e tal. Eram professores bem legais, então foi muito... O clima foi bom dentro da sala, né, durante o exame. Até um certo ponto que eu tava tão tranquila que a tensão tinha ido embora, que a dor de cabeça já tava latejando, assim. Nas últimas perguntas, eu lembro que eu fazia um esforço tremendo pra conseguir raciocinar, porque meu cérebro já tinha me abandonado de dor de cabeça que eu tava, por causa da tensão. Na época, pra quem me acompanha lá no Instagram, eu cheguei a compartilhar alguns stories, assim, desse rolê todo do exame. E aí eu tô toda me tremendo aqui, porque eu não sei o que fazer. Ai, gente, eu tenho a sensação, assim, pelo menos terminou, né? Mas eu não sei, porque eu teve questões que eu podia responder, sabe? Mas eu não tava conseguindo mais raciocinar, eu tô cansada, sabe quando você sente sua mente cansada, sua mente não consegue juntar Lé com Cré? Tava assim minha cabeça. E aí eu tô meio desnorteada até, assim, eu saí da sala, tipo, com o telefone na mão, vou ligar pra minha mãe. Aí você acabaram de rir. Pelo menos a galera foi legal, mas como eu escrevi algumas coisas que não tem nada a ver com o que eu trabalho, que é tipo vírus, eu sei que eu falei algumas besteiras, e porque eu olhava pro olho do professor que era virologista, ele olhava assim, tipo, aí eu parava assim, tipo, eu falava, eu acho que é isso, mas é porque às vezes você não consegue encontrar palavras, sabe? E é muito difícil, você fica tenso e tudo. Socorro! Eu tava tensa e eu falando, mas gente, eu tô nervosa porque teve coisas assim que eu não dominava, lógico, a gente não domina tudo. Principalmente, eu lembro que eu acho que o tópico era relacionado à parte de virologia, vírus. Eu não trabalho com vírus, eu não domino muito, não é a minha área específica. Então eu tava bem tensa, assim, em relação à forma como eu tinha respondido algumas questões do professor lá, que é virologista, pra piorar a situação. E aí eu compartilhei lá nos stories no Instagram, eu roendo a unha lá, super tensa, mas no fim deu tudo certo e eu passei. Foi unânime a decisão e eu fiquei muito feliz porque ali representou um marco pra mim. Eu achava que eu não conseguiria, eu lembro que quando eu entrei pro doutorado era uma coisa que me perseguia muito. Eu acho que também porque eu ficava escutando muito dos estudantes que falavam, não, você vai conseguir, mas é muito complicado, assim, o tempo, as pessoas sempre falavam disso, do tempo, porque realmente 3 semanas é um período muito curto, você não pode nem piscar o olho, porque já passou. Então, assim, exigiu muito de mim, muito do meu planejamento, e eu consegui. Então, assim, foi uma coisa muito boa pra me dar essa sensação, assim, que eu sou capaz de conseguir aquilo que eu coloco na cabeça. E, assim, eu consegui acreditar mais em mim. Tá, mas o que aconteceria se eu não tivesse passado, por exemplo? Eu poderia repetir o exame mais uma vez, depois de 6 meses, eu acho. E aí, se eu não passasse, eu teria que voltar para o mestrado. Ou seja, né, ficava elas por elas mesmo, no fim das contas. Bem, depois do exame, eu melhorei as revisões que eu escrevi e tal. E eu publiquei, e ela tá disponível online para quem quiser acessar. O acesso é gratuito lá na revista. E eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí da leishmania e leishmaniose. Na época eu fiz um vídeo também lá pro meu Instagram, dando dicas em inglês para alguns estudantes daqui que tinham me perguntado como tinha sido o exame. Então eu fiz esse vídeo, se vocês quiserem assistir, tá lá disponível no meu IGTV. Vou deixar o link aqui também embaixo para vocês acessarem ou quiserem compartilhar com alguém que vai fazer também o exame de candidatura. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido aqui algumas dúvidas sobre como foi essa minha transição do mestrado pro doutorado e como foi o meu exame de candidatura. Quem me segue lá no Instagram
teve uma ideia melhor de como foi toda essa tour aí do exame de candidatura, mas eu realmente nunca tinha explicado muito bem como é que se deu essa minha transição pro programa de doutorado, mas agora vocês já estão sabendo. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, só é deixar aqui embaixo nos comentários ou procurar lá no Instagram, que eu venho aqui, eu faço vídeos esclarecendo qualquer coisa que vocês tiverem em relação a esse meu universo aqui, que é o doutorado e a pós-graduação aqui fora. Então é isso, gente. Um cheiro.